Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de gramática aplicada ao texto. Ih, perdi amigos agora, o pessoal não gosta muito de gramática, mas é necessário. Caso contrário, você perde muitos pontos aí na sua redação por não dominar um ou outro ponto de gramática. Bom, um problema muito comum no texto é o queísmo, que é aquela repetição da palavra que. Aí a sua redação ela fica cacofônica, que é quando há essa repetição sonora. Isso prejudica o estilo do seu texto, a beleza do seu texto e também demonstra um vocabulário empobrecido, uma falta de propriedade vocabular. Por quê? O que é uma palavra que pode ser uma conjunção ou pode ser um pronome relativo. E quando você repete esse pronome, no caso de ser um pronome, é como se você demonstrasse para a banca avaliadora que você não conhece os outros pronomes relativos que podem atuar nas mesmas situações. E além disso, um pronome é uma palavra que substitui um nome, substitui um substantivo. E também traz a impressão, quando você repete muito esse termo, que você não conhece outros substantivos para utilizar naquele espaço. Então, vem comigo que eu vou te explicar como resolver esse problema. Bom, em primeiro lugar, o que ele pode ser classificado na maioria das vezes como uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Quando ele for uma conjunção integrante, ele não pode ser retirado simplesmente do espaço e substituído por outra conjunção, porque não existe outra conjunção que seja utilizada nesse espaço de conectar duas orações subordinadas substantivas. Ai, orações, você não lembra muito bem isso? Então, olha só esse exemplo aqui. É necessário que façamos a diferença. Aqui nós temos um período composto por subordinação. A segunda oração que façamos a diferença é uma oração subordinada. A primeira, que é a oração principal, é necessário. O que, neste caso, ele apenas está atuando como uma conjunção, porque ele conecta as duas frases dentro do mesmo período. Ele não traz nenhum significado, ele não imprime uma informação nova dentro desse período, apenas está conectando. Quando isso acontece, como eu te falei, não tem como substituir por outra conjunção, porque não há outra de mesmo valor. Então, o que eu posso fazer é pegar esta frase, que é uma oração desenvolvida, isto é, tem uma conjunção e um verbo conjugado, e transformar ela numa oração reduzida, que significa retirar a conjunção e colocar esse mesmo verbo no infinitivo, seja ele pessoal ou no infinitivo impessoal. Parece difícil? Mas não é. Olha só como é que a gente pode tornar essa estrutura mais enxuta e retirar o que da jogada. É necessário que façamos a diferença. Então, o princípio é que a oração principal você permanece com ela da mesma forma. É necessário. Aí aqui você retira o que fora e coloca o verbo fazer no infinitivo. Pode ser infinitivo pessoal, que é quando você não tem o tempo, não tem o modo, mas indica qual é a pessoa que está fazendo a ação. No caso aqui, o mos indica que é nós, o pronome que faz a ação. Então ficaria assim: é necessário fazermos a diferença. Isso é uma oração reduzida. Você tirou o que e tirou o verbo do tempo e do modo, colocou ele no infinitivo. No caso aqui, eu coloquei no infinitivo pessoal. É necessário fazermos. A frase, o período continua com o mesmo significado, só você retirou o que, tá? Agora, o segundo exemplo é quando o que é um pronome relativo. Qual é a diferença, então? A primeira diferença é que, por se tratar de um pronome relativo, ele é relativo a outro termo. Ele aponta para outra palavra e substitui essa palavra em uma nova frase. Olha só o exemplo. A polarização a que fazemos referência foi motivada pela eleição. Esse que aqui, ele é relativo à palavra polarização. Ele retoma a palavra polarização e é utilizado para substituir esse termo.
Os pronomes relativos, eles fazem parte das orações adjetivas, que são aquelas frases que você usa para explicar algum termo, para explicar alguma ideia. Nós fazemos o uso de orações adjetivas o tempo inteiro dentro da redação. Então, isso gera o fenômeno do queísmo. Então, o queísmo ele vem principalmente da utilização do que como pronome relativo. E aí é bem mais fácil, talvez até mais fácil do que essa situação aqui, para você fazer a substituição. Funciona da seguinte forma, então nós temos outras possibilidades de pronomes relativos. Nós temos o qual e suas variações. Quais seriam as variações deste pronome relativo? Nós temos plural, nós temos feminino, nós temos masculino, então é o qual, os quais, a qual, as quais. Nós podemos utilizar também o quem para nos referirmos a uma pessoa. Podemos utilizar o onde para nos referirmos a um lugar físico, e aqui é bem importante que muitos erros na redação aparecem pela utilização equivocada do onde, eu já vou explicar isso para vocês também. E o quando para se referir a um tempo específico. Bom, então nessa mesma frase, vamos retirar o que dela, substituindo por outro pronome relativo. A polarização a que fazemos referência. Polarização é uma palavra feminina e está no singular. Então eu posso utilizar o qual, só que eu vou utilizar no feminino e no singular. A polarização a qual fazemos referência. Mas tem um detalhe aqui. Quando você faz essas substituições, tem que prestar atenção não só na concordância de gênero e de número, feminino e masculino, mas prestar atenção também na regência. Olha só, quem faz referência a algo, e esse a, preposição que sai daqui, vai se reunir com o a de a qual e vai fazer uma crase. Então a frase correta ficaria: a polarização a qual, com crase, fazemos referência, foi motivada pela eleição. Então, é claro que é mais sofisticado, é um pouco mais difícil do que usar simplesmente o que. Mas aí você demonstra para o seu avaliador que você conhece gramática, conhece regência, sabe da concordância, não repete palavras. O teu texto vai ficar com resultado melhor, tá? Então, o que eu ia falar sobre o onde ele só retoma lugares físicos nos quais você possa entrar, passear nesses lugares. Por exemplo, o restaurante onde almoço é excelente. Mas o onde nunca pode se referir a termos abstratos, a conceitos. Por exemplo, a sociedade onde estamos inseridos. É errado fazer isso na redação, porque sociedade é um conceito abstrato, não é um lugar físico, não é um espaço, uma construção que você possa entrar dentro. É um conceito, uma ideia abstrata. Então, nesses casos, o onde não vai poder ser utilizado. Vamos fazer então uma atividade juntos. Eu vou jogar para vocês uma situação em que aparece a palavra que. São situações, são contextos que poderiam fazer parte de redações e nós vamos tentar então substituir essa palavra. Primeira situação: a era tecnológica em que estamos inseridos. Digamos lá que você esteja desenvolvendo um tema de redação que esteja relacionado à internet, redes sociais, enfim. E lá na contextualização aparece essa frase: a era tecnológica em que estamos inseridos. Já começou com o que? Aí você muito rapidamente vai pensar: como que eu posso substituir esse que? Primeiro observa se ele está retomando alguma palavra, se ele é uma conjunção ou se ele é um pronome relativo. Então esse que retoma era tecnológica. Se ele retoma, ele é um pronome relativo, então ele pode ser substituído por outros pronomes, né? Assim como o que retoma todos os termos, o qual também retoma todos os termos, mas lembra que é necessário ter um cuidado com a concordância e com a regência. Então, era tecnológica é feminino ou é masculino? É singular ou é plural? Se nós tivermos que adaptar o qual para essa situação, como que ele ficaria? Pensa, pensa, pensa. Isso mesmo, vai ficar a qual. Agora, cuidado, nós temos uma preposição ali. Antes do que, nós temos a preposição em. Sempre que houver uma situação assim, em que você queira substituir o que por o qual, e existe uma preposição antes, você vai ter que fusionar essa preposição com o qual. Vai ficar assim a tua frase, ó. Em mais a, fica na. Então, a era tecnológica na qual estamos inseridos. Viu que bonito? Que legal que ficou?
Mas da onde que saiu esse em? Da onde que saiu esse na? Por causa de estamos inseridos. Quem está inserido em algum lugar. Repetindo então, a era tecnológica na qual estamos inseridos. Segunda situação. As relações genuínas que são prejudicadas pelo fetiche tecnológico. Digamos que você esteja desenvolvendo um texto sobre nomofobia. Que bicho é esse, nomofobia? É aquele fenômeno das pessoas que são viciadas no celular. O celular se torna um fetiche tecnológico. E aí você começou a explicar esse tema e já apareceu um que na jogada. As relações genuínas que são prejudicadas. Esse que, ele retoma relações genuínas. Relações. Qual é o gênero? É feminino ou é masculino? É singular ou é o plural? Se eu for substituir por o qual, como é que ele vai ficar nessa situação? Tempo para pensar e 1, 2, 3, é isso mesmo. As quais? As relações genuínas, as quais são prejudicadas pelo fetiche tecnológico. Perceba que aqui não há nenhuma preposição ali antes do que e são prejudicadas, não é uma expressão que peça a preposição. Seria interessante também estudar um pouquinho de regência, né, para saber quais são os verbos e nomes que pedem preposições. Terceira situação. Na China, país em que já há uma lei de avaliação pelas redes sociais, a liberdade sempre foi um ponto nevrálgico. Ponto nevrálgico é uma expressão que significa um ponto de conflito, um ponto de dor. E você está trabalhando o tema ali redes sociais e quer dar um exemplo da China, e a China é o país em que há uma lei. Bom, aqui nesse caso você poderia usar o onde. Na China, país onde já há uma lei de avaliação pelas redes sociais, porque o onde ele se refere a espaços físicos. A gente pode dizer que a gente pode passear por cima das ruas da China, que nós podemos entrar dentro desse espaço. Então aqui não seria um conceito abstrato, a gente poderia utilizar o onde sem problemas. Ixi, nem te dei tempo para pensar, né? Mas na próxima agora eu deixo. Quarta situação. A Idade Média, momento em que cientistas foram perseguidos. Tempo para pensar. Qual seria então um pronome relativo adequado? Muito bem, Idade Média trata-se de um tempo, de um momento histórico. Então eu posso me referir a esse momento histórico utilizando o quando. A Idade Média, momento quando os cientistas foram perseguidos. Mas e aquele em, professor? A gente precisa colocar junto? Não dá para fusionar o em com o quando. O quando já vai funcionar muito bem para resolver essa situação. A Idade Média, quando os cientistas foram perseguidos. Ok? Última situação. A supremacia da igreja a que o livro O Nome da Rosa alude. Esse livro é muito bom, muito interessante. Leiam esse livro, foi escrito por Humberto Eco. Mas voltando então ao nosso ponto gramatical aqui. Dicas. Cuidado com esse alude. Quem faz uma alusão, quem alude a algo. Tempo para pensar então. Como vamos fazer essa substituição? Conseguiu? Será que deu certo? Vamos ver. Supremacia. Supremacia é uma palavra feminina, está no singular, então eu posso substituir por a qual, o que faz referência a essa palavra, então é um pronome relativo. E já tem um azinho ali na frente do que? Esse azinho saiu lá do alude. Quem alude a algo. Então a resposta é a supremacia da igreja a qual com crase o livro O Nome da Rosa alude. Muito bem, espero que vocês tenham entendido esse ponto e apliquem em suas redações, melhorando o vocabulário e diminuindo então o problema do queísmo. Pessoal, mas além da gramática aplicada ao texto, hoje também vai ter uma proposta de redação. Eu elaborei essa proposta utilizando o texto de base das provas do Enem. Então a proposta é a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Retratos da Sociedade Brasileira, Problemas e Prioridades para 2018.
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, esse gênero que é cobrado no Enem na maioria dos vestibulares, dissertativo, argumentativo, ele exige que você faça um movimento de dissertar, que é um movimento de expor informações. Essas informações, elas podem ser as mais variadas. A cartilha do participante do Enem traz exemplos de argumentos que podem ser utilizados de maneira expositiva, são exemplos, são dados estatísticos, intertextualidade, alusões históricas, etc. E tem a parte argumentativa, então ele é dissertativo argumentativo. Na ideia de argumentar, você precisa defender um ponto de vista, você precisa defender uma tese. E no caso desta semana, então, você vai ter que definir, na sua visão, quais seriam os principais problemas da sociedade brasileira hoje e buscar prioridades para aplacar esse problema. Sempre que há a possibilidade de escolha dentro do tema, quando ele não é bem delimitado, como foi a última proposta do Enem, os riscos que você corre talvez sejam maiores do que um tema super bem delimitado, como foi a inclusão de pessoas surdas no ano passado, porque aqui cabe a você ter uma leitura de mundo necessária para selecionar, escolher quais os argumentos que você vai trabalhar, no sentido também de ter uma percepção de quais seriam os nossos problemas atuais. E veja que está problemas no plural. Então, a sugestão que eu te dou quando tem essa possibilidade bem aberta de escolha de abordagem argumentativa, você pode escolher ou 3 tópicos para desenvolver, ou 2, ou pegar um tópico maior que pode ter reentrâncias em outros problemas. Por exemplo, eu posso tratar da questão da corrupção como sendo um problema básico dessa redação e mostrar outros problemas atuais bem importantes relacionados a esse problema central. Ou então, eu posso selecionar 3 e tentar abordar um pouco desses 3 e demonstrar como eles estão correlacionados. Digamos que na minha redação eu aborde corrupção em primeiro lugar, desigualdade em segundo lugar e falta de investimento na educação em terceiro lugar. Notando bem que falta de investimento na educação está bastante associado à corrupção e desigualdade social também está associada aos 2 outros problemas, né? E se você escolher, então, 2 problemas, fica até bem mais fácil. Você pode organizar todo o D1 em torno de um problema e todo o D2 em torno de outro problema. E, além disso, o tema da redação traz prioridades para 2018. Então, essas prioridades seriam o quê? Políticas públicas, as intervenções, as ações que você vai desenvolver para atacar cada um desses problemas. Beleza, então se você leu o material de apoio aí, você encontrou uma entrevista com muitos brasileiros falando da percepção deles, quais seriam os problemas atuais e quais seriam as prioridades para aplacar esses problemas. Mas talvez você tenha percebido que as prioridades elas não vão exatamente ao encontro dos problemas. Isso não pode acontecer na sua redação porque vai ficar um tanto quanto incoerente. Por exemplo, a maioria das pessoas aponta como sendo um problema atual a corrupção. Entretanto, em primeiro lugar, como prioridade para o ano, surge o investimento em saúde, sendo que saúde, na questão dos problemas, apareceu em 5º lugar. Então, para a abordagem dentro da redação, tente casar as prioridades com os problemas. Se eu fosse escrever essa redação, as escolhas de tópicos seriam mais ou menos essas. Para introduzir a contextualização, eu utilizaria o mito grego. Você já ouviu falar do mito da Pandora? Então, é uma história que conta que Zeus criou a primeira mulher e mandou essa primeira mulher para a Terra com uma caixa. Nessa caixa contendo todos os males, todos os problemas da humanidade e um dom oculto, a esperança. Eu contaria esse mito em aproximadamente umas 3 linhas e aí colocaria que um desses problemas análogos ao mito de Pandora que nós vivenciamos hoje no Brasil seriam, eu escolheria então, desigualdade social e a corrupção. Então, se eu tivesse essa liberdade, eu ia escolher esses 2. Por quê? Eu acho que sim, esses são os mais fundamentais, os problemas mais terríveis que nós temos na nossa sociedade, porque desses 2 problemas surgem muitos e muitos outros, né? Se a gente for pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, da desigualdade social, surge a violência urbana, surge todos os outros problemas sociais, como preconceito, como violência simbólica, advém daí, da desigualdade social.
E se você pensar então na corrupção como desvio de todos os investimentos que poderiam aparecer em todas as áreas fundamentais, aí a gente entende que se nossa educação tem problemas, se a saúde pública tem problemas, é porque boa parte do dinheiro que poderia ser investido nessas questões é desviado. Então eu escolheria esses dois tópicos para trabalhar dentro da minha redação. No D1, eu começaria, então, centralizando a minha atenção na questão da desigualdade social. E tem um dado bem importante que foi publicado pelo jornal El País. Tá? O El País diz que 1% da população brasileira, tá, detém toda a riqueza que o restante todo da população. Então, isso é concentração de renda, isso é desigualdade social. Meu tópico frasal seria em torno dessa informação do jornal El País. No D1, também, para começar com o primeiro argumento depois do tópico frasal, eu abordaria o seguinte: consequências geradas pela desigualdade social, violência urbana, preconceito, decréscimo generalizado da qualidade de vida. Então, com esse argumento 1, eu exemplificaria cada uma dessas questões. E aí, provavelmente, nós chegaríamos a 3 linhas abordando cada uma delas. Argumento 2. Prioridades para combater a desigualdade social. Programas de distribuição de renda, investimento em educação e geração de emprego. O que seria um programa de distribuição de renda? Nós já tivemos um que no Brasil tirou milhões de pessoas da miséria, que é o Bolsa Família. Se você tem algumas críticas a esse programa, uma das principais críticas que eu escuto é de que seria uma espécie de esmola, de assistencialismo institucionalizado. Você pode propor, por exemplo, um feedback da população que recebe esse tipo de recurso. Seria uma devolutiva social. Já existe uma devolutiva, que é o fato de que as famílias que recebem esse subsídio precisam manter os filhos matriculados na escola com a vacinação em dia, né? Mas você pode ir além, você pode criar algum outro tipo de devolutiva no sentido de trabalho comunitário, que as pessoas que recebem esses recursos devem devolver às suas comunidades de origem. Não sei, é uma possibilidade, né? Então essa distribuição de renda é importante. Investimento em educação, porque caso você tenha acesso a uma educação de qualidade, a partir disso, a mobilidade social, a ascensão social, ela se facilita quando você tem acesso a uma educação realmente qualificada. E por último, a geração de emprego, seja através do setor público ou privado, o fomento à criação de emprego seria o fundamental para combater esse problema da desigualdade social. E para finalizar o parágrafo, eu abordaria a questão de que a desigualdade social ela está intimamente ligada à corrupção. Para fazer um link, aqui eu não colocaria ação, porque eu já coloquei ação no argumento 2, para fazer o link com o próximo parágrafo de desenvolvimento, que seria o parágrafo de desenvolvimento 2, aí centrando a atenção na segunda questão, que seria a corrupção. Então, como tópico frasal, eu usaria um intertexto. Vou ler para vocês como que eu fiz o mapa, né, dessa redação na parte do D2. O triste fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Policarpo amava o Brasil, acima de tudo, mas foi sistematicamente desiludido com a nossa nação, se desiludindo com a nossa nação, principalmente com a corrupção no governo de Floriano Peixoto. Então, o intertexto literário, ele é sempre fundamental para a sua redação. Ele demonstra conhecimento sobre o assunto, capacidade de relação. Então, aqui o Policarpo Quaresma, apesar de ser uma narrativa antiga, né, uma narrativa contemporânea, ela demonstra que esse problema ele não vem de hoje, né? Esse problema realmente é estrutural no nosso país, da corrupção. Então, a partir desse intertexto, iria para o argumento 1. O argumento 1, vou ler para vocês, então, o que eu abordaria. A corrupção desvia os recursos da saúde, educação e infraestrutura. Ocorre em todas as esferas governamentais. Atualmente, a gente tem ouvido mais, assim, na mídia, o foco na corrupção que ocorre mais no nível, assim, Brasília, presidente, senadores, deputados, ex-presidentes, mas vai além. A corrupção ela é tão sistemática no nosso país, ela é tão crônica, que em todas as esferas há o problema da corrupção, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera, então,
do Estado como um todo, né? A nação como um todo sofre desse problema sistemático. Então, argumento 2, como é que a gente pode combater a corrupção? Eu colocaria então algumas ações que seriam elas. A corrupção acentua a desigualdade social, para fazer uma retomada do D1, e junto com ela gera grandes males atuais da nação. Por isso é necessário combatê-la com reforma política, ampliação de iniciativas como ficha limpa e medidas de transparência. Dentro de reforma política, você pode focalizar em uma das questões da reforma, um dos itens da reforma política dessa proposta, que é acabar de vez com os financiamentos particulares das campanhas dos nossos políticos. Isso já foi aprovado como lei, entretanto, existe ainda o financiamento institucionalizado dentro de uma determinada porcentagem, que abre margem também para que isso ocorra, porque os nossos políticos eles podem receber também subsídio de pessoas físicas. Então, uma pessoa pode funcionar como laranja de uma grande corporação, de uma grande empresa e financiar a campanha de um político que posteriormente, ao invés de legislar ao nosso favor, ao favor do povo, legisla em favor de uma determinada empresa, né? Então, aqui dentro de reforma política. Iniciativa ficha limpa, ampliar essa iniciativa, ser mais rígido nessas questões. E medidas de transparência, como é que funcionaria isso? Você pode colocar a sugestão de criação de mais aplicativos que possam acompanhar as ações governamentais, né? Aplicativos de celular, internet, etc. A exigência que a comunidade deve ter a partir das ações, da atuação dos nossos políticos, se estão de acordo com os discursos eleitorais deles. Lembrando que esse ano é um ano de eleição, então essas questões relacionadas à democracia, à política, ao voto, à administração pública, elas se tornam mais presentes no Enem, nos vestibulares, em todas as situações, né? E por último, para acabar então esse parágrafo, a conclusão dele, eu colocaria a importância da inteligência na Polícia Federal e da observância da população, acompanhamento da população junto aos nossos políticos, né? Mas a investigação ela é sempre necessária para coibir, para combater a corrupção. E por último, a conclusão geral do parágrafo, retomar o mito da Pandora, né? E tentar fazer alguma relação com aquela ideia da esperança que ficou escondidinha lá no fundo da caixa, que caso as nossas medidas, nossas intervenções, nosso olhar mais crítico para a sociedade brasileira sejam colocadas em prática, nós poderemos resgatar então a nossa esperança, né? A esperança que o Policarpo Quaresma já perdeu e que a maioria de nós já perdeu na instância pública, possa ser retomada de alguma forma, né? E também, de repente, você pode citar o terceiro setor, né? Lembrando que o terceiro setor é aquele que agrega as iniciativas da sociedade civil de mudança de contexto, pode acompanhar os nossos três poderes para ver se existe realmente um equilíbrio entre eles e se a corrupção acaba não influenciando algumas decisões que são fundamentais para a nossa nação. Então, iria por aí. Cuidado, muito cuidado com temas que envolvem política neste ano. Nós não podemos fazer da nossa redação um palanque de discursos políticos. Entretanto, nós precisamos ter criticidade na hora de desenvolver o nosso texto, temas que, de alguma forma, toquem nesse assunto cabuloso do ano de 2018. Obrigada, pessoal, e foi mais uma aula de redação.